Olá, você já ouviu falar de marketing 4.0? Você já ouviu falar de indústria 4.0? Você já ouviu falar de convergência digital? Muito bem, nós trouxemos uma pessoa aqui, homem do marketing, que vai falar conosco sobre isso. Daqui um pouquinho, depois da vinheta, você vai saber de que se trata e quem é essa pessoa. Olá, eu sou José Roberto Abramo, está no ar a mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora e na FN Premium. Hoje nós vamos falar de convergência digital, marketing 4.0, vamos falar de como que está acontecendo, como estão acontecendo os movimentos de mudanças que já vêm de algum tempo e que agora parece que ao longo da pandemia já agora não sabemos nem se estamos indo para o final dela, mas tem uma tendência que está começando a acontecer. E a gente trouxe aqui o Igor Pogianella, que é o homem do marketing, ele é CEO da agência Galaxy, especialista em marketing 4.0. E para nos acompanhar no comando do programa aqui, uma pessoa que é versada nesse assunto, que já fez inclusive vídeos aqui conosco a respeito da indústria 4.0, é o Rogério Pasqualini, figura impoluta, figura representativa aqui da comunidade, amigo da casa, né? Gente muito boa. E o bate-papo entre os dois aí vai ilustrar bastante você, não apenas você que é empresário, né? Que tem uma pequena indústria, que tem um pequeno comércio, mas você que quer veicular um serviço, que quer veicular uma ideia, né? Tudo é marketing. E marketing não é só para venda, marketing é para fixar também valores, conceitos, né? Expressões, coisas que façam bem à sociedade, coisas que criem oportunidades. Então, o marketing é muito mais do que venda, né? Mas eu estou falando demais. Quem tem que falar tudo isso aí é o Igor e o Rogério. Igor, por favor, se apresenta aí e diz mais ou menos o universo que você milita. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: fala um pouquinho dessa revolução digital precipitada, né, vamos dizer assim, jogada, né, mais na mídia, através da pandemia, desse isolamento social. Se apresenta e fala um pouquinho sobre isso aí. Logo depois nós vamos fazer a intervenção com o nosso querido Rogério Pasqualini. Diz aí. Bom dia, José Roberto. Bom dia, Rogério. Meu nome é Igor, eu sou, igual aí o Zé Roberto me apresentou, o homem do marketing. Falando um pouco agora sobre a revolução digital, quando a gente fala sobre isso, as pessoas elas tendem a acreditar que isso é algo muito distante, algo muito reservado para as grandes indústrias, né? A digitalização chegando nas grandes operações. Mas a revolução digital ela vem acontecendo já há muito tempo. Se você for parar para pensar, desde a popularização dos computadores, a revolução digital vem caminhando com isso, né? O acesso dos computadores para grande parte da população aumentou, né? E com isso também a internet foi chegando nas casas, a internet das coisas também, a internet mais acessível, né? E a gente foi reparando esse avanço da revolução digital, assim, muito lentamente há muito tempo atrás, né? E você teve certos movimentos de redes sociais, como, por exemplo, o Orkut, o MSN, né? Que ajudou a conectar as pessoas. E nos últimos anos, a gente pode observar que teve os smartphones que faziam praticamente toda a função daqueles computadores antigos, né? Hoje, a pessoa ela não precisa mais de um computador, não precisa mais de um notebook. Simplesmente um celular ela faz tudo que ela fazia antes, né? Que ela fazia no computador. Então, tudo isso vai ajudando as pessoas estarem mais conectadas, estarem mais digitais, né? Uma outra coisa que eu posso citar também são os pacotes de internet que hoje são mais acessíveis, né? Hoje você vai tomar um café numa padaria, você pega um ônibus, você às vezes tem até Uber hoje que já disponibiliza Wi-Fi, né? Para as pessoas estarem conectadas, não perder essa conexão nunca. Então, assim, isso já é um movimento que já vem de muito tempo, né? Não é uma coisa de hoje que a gente está falando. Porque quando a gente fala de revolução digital, a gente pensa que é uma coisa recente, uma coisa de hoje, ou então algo que aconteceu, né, junto com a Covid. O que, na verdade, já é um movimento que vem acontecendo há muito tempo, né? E com a medida
do passar dos anos, isso vem sendo acelerado. E agora, com a Covid, isso acelerou muito, né? Coisa que a gente estava prevista aí para 2, 3, 4, 5 anos, está acontecendo tudo nesse período. Então, a gente pode ver muitos negócios... Pode falar. Não, aqui eu lembrei de uma coisa, sem querer te atrapalhar, que sua conversa está legal, eu lembrei de uma coisa seguinte, existe um movimento, que eu até esqueci o nome dele, mas eu fiz um vídeo que veiculou numa outra mídia, e nesse vídeo eu estava falando da exclusão digital, né? Uhum. Porque, infelizmente, nós temos assim, uma exclusão digital. Você falou que os pacotes de internet são mais acessíveis, eles são efetivamente mais acessíveis, mas ainda falta uma cobertura maior e falta ele entrar em algumas periferias. Então, alguns empresários tomaram a providência, olha só que coisa interessante, não foi coisa de governo, não se esperou o governo ir lá e resolver o problema, não. Alguns empresários começaram a patrocinar ONGs, né? Eles ajudaram a criar ONGs, e essas ONGs levam o computador, né, e o smartphone até os lugares afastados, entre eles as periferias das grandes cidades, exatamente para você ter um público. Porque se você está passando por uma revolução digital, a gente precisa de apressar a digitalização das pessoas que, por enquanto, estão excluídas, né? Porque se você vai ter menos lojas abertas, a gente não sabe se vai ter muitas ou se vai ter poucas, se você vai ter mais clínicas, mais hospitais, mais Ubers, mais aplicativos, você tem que ter, o público tem que ter acesso a isso. E se o acesso é digital, você tem que dar a máquina para ele, né? Então, realmente, nós estamos na revolução da revolução, que é quando o empresário entendeu que ele tem que facilitar isso vamos dizer assim, para aqueles de menor renda, para que eles possam entrar no circuito, né? Eu só queria fazer esse adendo, um adendo meio grande, mas... É uma porcentagem muito grande aí não tem acesso à internet, né? Então, os empresários vendo isso, isso como uma oportunidade de aumentar o mercado, né? Porque Claro. uma vez que tem mais pessoas conectadas, são mais possíveis clientes que você pode vender um anúncio para eles, você pode comunicar sua marca, e assim, faz muito sentido mesmo esse acesso, né? Tanto para as pessoas terem o seu entretenimento e tanto também para conseguir aumentar o mercado. Beleza. Rogério, você quer começar a sua intervenção por onde? O assunto é vasto, é importante, né? E aí não dá nem para a gente fazer aquela brincadeira de começar do início, porque realmente a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? A gente está falando de revolução enquanto ela acontece, né? O ideal seria se a gente tivesse, a maioria de nós, pelo menos, estivéssemos preparando isso com o passar dos anos, né? E ela veio dando uma porrada que ninguém está entendendo muita coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Ano passado, em 2019, eu passei por todas as faculdades aqui da cidade de Juiz de Fora. Alguns cursos de marketing, outros de comunicação, enfim. E ficou bem claro que a educação hoje, na maioria das faculdades, não tem preparado o aluno para o mercado atual. São todas? Não. São todos professores? Não. Eu estou generalizando porque é uma conversa generalista. E quando a gente falava de marketing 4.0, a gente vinha com o conceito do americano agora muito bacana, que é o Job to be done, que está chegando agora e tal. Eu acho muito legal a ideia. Para mim, o marketing já mudou. Comunicar, só comunicar já não está valendo a pena mais. Vem aqui tem o melhor preço. Olha o Ricardo Eletro aí, ó. Preço era tudo para ele. Já não está no mercado mais, né? Aquela história do Botinho, todo vídeo de Botinho, Botinho, não sei o quê. O Igor está sabendo do que eu estou falando, né, cara? O cara Sim. muito, mas talvez ele já não venda mais para esse mercado atual. Eu acredito, sinceramente, que independente do tamanho da empresa, e as empresas maiores já perceberam isso, porque elas têm departamentos mais focados, elas têm pessoas específicas para isso, enquanto o pequeno empreendedor tem que aprender ou no dia a dia, ou em conversas de YouTube, né? A gente vê muito isso hoje, um menino, com todo respeito, aí de 15, 14, 16 anos, ensinando a moçada de 40, ele tem conteúdo para ensinar, porque na verdade é ele que está comprando, né? Então essa coisa também da experiência já está indo para água abaixo, o mercado está muito bacana em relação a isso. E por que eu estou dizendo tudo isso?
no meio dessa confusão toda, as pessoas estão começando a perceber que ao invés de querer vender o meu peixe, eu tenho que entender a dor do cliente primeiro, né? O que eu estou vendendo? Ah, vem aqui, você tem o melhor lanche. Quem falou que é o melhor? Eu acho que as pessoas já perceberam isso. E se chegar lá, vier aquele hamburguinho pequenininho, né, xoxinho e tal, que a foto parecia um negócio que ia, de fato, resolver o meu problema, ou a minha dor, que é a fome, se aquilo não for resolvido, aí vem um passo que eu acho importantíssimo nessa revolução, que é a tal da pontuação, né? A emergência, para mim, ela tem um viés muito específico de pontuar aquilo que eu estou fazendo, quais são as interfaces que eu tenho, como o meu cliente está chegando até a mim e como é que ele está pontuando. E o melhor de tudo, o que eu tenho feito com essa pontuação? Eu tenho realmente tentado mudar o meu produto para encantar o meu cliente, para ele voltar e me recomendar, porque uma curtida lá, uma citação do meu nome me gera muito mais vantagem, por exemplo, do que um panfleto jogado na rua, né? Então, eu acho que a gente está falando de um bolo de informação muito complexa, muito nova, e que talvez faça diferença real para quem esteja nos escutando, não é isso? Sim, sim. Igual eu estava falando sobre esse contexto da revolução digital, o que vem acontecendo é isso mesmo, as pessoas estão mais conectadas. E quando a gente pensa em pessoas mais conectadas, a gente pensa numa mudança hierárquica da sociedade como um todo. Então, se antigamente a gente tinha empresas comunicando ali na televisão, igual você falou, né? Ricardo Eletro mandando a promoção ali, e as pessoas ali na sala assistindo televisão, né, consumindo essa propaganda do preço, hoje em dia a gente tem um movimento totalmente ao contrário. Hoje em dia o movimento ele é bem mais horizontal, né? As pessoas elas interagem mais com a marca, elas interagem mais com outras pessoas que consomem daquela marca, e isso faz com que essa experiência, às vezes, da entrega do produto, que isso tudo seja mais relevante do que, às vezes, somente o preço, né? Então, você vê marcas que já enxergam isso e já conseguem se comportar com o cliente dessa forma. Eu posso citar aqui a Netflix, por exemplo. Se você for nas redes sociais, ver como que a Netflix se comporta, ela interage ali nos comentários, nas respostas, assim, de uma forma de igual para igual, né? Não como se fosse aquela marca, aquela coisa ali muito acima da hierarquia, né? Conversa ali, mas mais zoando mesmo, né? Brincadeira, né? A Magazine Luiza também fez um personagem, né? Fez uma persona para poder também estar ali mais no nível também mais horizontal, né? Então, a sociedade ela começa a mudar mesmo nessa coisa de você estar em rede, estar conectado, você parar de ter aquela hierarquia muito vertical para ter aquela hierarquia mais horizontal, né? E isso a gente não vê só também, se você fosse analisar, igual você falou, é um assunto muito extenso. A gente não vê isso somente no marketing. Se você for ver isso dentro das empresas, né? O comportamento às vezes, de funcionário, de um gestor, também se torna mais horizontal, né? Então, é um comportamento, assim, é uma mudança mesmo na sociedade, né? Não somente num setor, assim, dos negócios, né? Que é o marketing. O Igor, tem um assunto interessante para mim, pessoalmente. Eu estava assistindo o que foi uma live, né? Mas virou um vídeo de 1 hora, quase 2 horas, e uma determinada médica falando sobre óleos. Ela falou sobre suplementos alimentares, explicou como que os suplementos entrariam e quais são as necessidades que você precisa para ter uma boa visão em termos de retina, de córnea, etc, etc. E avançando sobre aí, ela foi fazendo citações de doutores que têm trabalhos publicados e ela extrapolava o lance dos olhos, porque ela entrava aquela coisa holística de que não são apenas os olhos, mas as articulações, a circulação sanguínea, coração, etc. Então, ela fez a citação de livros. Ela pegava um livro e mostrava. Tá? Ela falava do autor, falava do trabalho publicado do autor. E, ao mesmo tempo, ela falava do suplemento, ela falava das quantidades, ela falava dos efeitos colaterais. Então, olha só, ela não é uma doutora conhecida, ela é uma pessoa que lançou, ela não está dentro de uma universidade, ela não está dentro do setor de pesquisa, mas ela deu base de confiança ao material dela. E tem também um pessoal que está fazendo lives dentro de galerias de arte,
Então, eles falam artistas, falam de leituras de outros artistas. Então, olha só que coisa interessante. Você falou de horizontalização, tá certo? Então, quer dizer, pessoas que não têm projeção, mas que bebem da água daqueles que têm, estão conseguindo veicular seus trabalhos, mostrar a sua capacidade de trabalho, mostrar a sua competência baseada na competência segura de outros, de institutos, de universidades, de pesquisas e pesquisadores, de livros e autores, inclusive autores internacionais. Anteontem eu vi duas lives, uma de 1h30, né? Outra de 2h40, sei lá e tal. E eu fiquei vendo picado, né? Porque senão minha mulher fica pensando que eu morri, que eu sumbi, que eu tô preso em algum lugar da casa, porque eu fico concentrado ali. E o cara falando de economia, ele fez um historiamento da economia mundial a partir do pós-guerra e foi mostrando, ele citou 5 livros, todos eles em inglês. E eu não tinha, mesmo que eu os adquira, eu vou ter muita dificuldade de ler, porque eu não sou muito versado em inglês. Então, meu conhecimento é básico. Então, olha só, mais uma vez, horizontalização. Essas pessoas são pessoas da praça que prestam serviço, uns estão no mercado financeiro, outros estão no mercado de marketing, outros são economistas e tal, e eles fizeram um grupo e foram discutindo de 3 em 3. E eu participei vendo, bebendo conhecimento. E aprendi muita coisa ali, fiquei sabendo quem eram os autores, quem eram as pessoas de ponta, né? Eu também trabalho com mídia, gosto de escrever artigos e gosto sempre de me basear em quem fala alguma coisa que eu possa afiançar. Então, eu acho que você já está falando o que é o marketing 4.0 quando você falou. Eu saí um pouco do circuito de empresas para as pessoas perceberem que nós estamos fazendo um marketing 4.0 aqui, né? Por quê? Porque eu sou um articulista, eu tenho uma mídia, chama vaiali.com, eu estou aqui dentro de uma mídia que é a TVE, que é a FM Premium, né, a quem eu sou coligado e gosto de trabalhar. Você tem uma empresa de marketing e a Galaxy, o Rogério Pasqualino tem um serviço prestado em termos de gestão, marketing, entre outras coisas, sempre atualizando as empresas. Quer dizer, nós estamos fazendo um marketing aqui dizendo aquilo que nós conseguimos falar e fazer com o conhecimento de terceiros e de pesquisa. Então, já que a gente deu bastante exemplo, fala um pouquinho exatamente marketing 4.0, o que é? Se a gente fosse pegar para explicar o que é o marketing 4.0, eu gosto primeiro, né, explicar a definição de marketing, né? Sim. Geralmente, quando a gente fala de marketing, as pessoas tendem a associar isso muito com o conceito de publicidade, né? Mas, assim, se a gente fosse trazer o termo marketing, né, para o Brasil e fosse traduzir isso, a gente teria um termo parecido com mercadologia, né? Que é a ciência, né? Nada mais o estudo que vai estudar mesmo o mercado, né? Mas, assim, que estudo de mercado que é esse, né, José? Vai estudar ali o mercado do Sonzé, vai estudar o mercado de ações, né? Não, na verdade, é um estudo do mercado que vai estudar mesmo como que o mercado, né, ele se estrutura dentro de uma sociedade, como que ele vai interagir mesmo com as pessoas ali no seu entorno, ou então com seus consumidores, com seus clientes, né? Tendo isso em vista, a gente consegue entender melhor o que é esse conceito mesmo só de marketing, né? Se você consegue ver essa abrangência, né, que vai mesmo da comunicação sua com o cliente, da sua estrutura interna também, né? Então, partindo disso, né, partindo desse conceito de marketing, né, que agora a gente já consegue ver isso de uma forma maior, né, mais ampla, a gente vai para o marketing mesmo 4.0. Há um tempo atrás, às vezes até hoje um pouco, a gente tem muito esse debate. José, qual que é o melhor? É o marketing tradicional ou é o marketing digital? Né? E tem aquela guerra, aquela rixa do marketing tradicional com o marketing digital e tudo mais. Eu digo que, né, baseado muito naquele livro do Philip Kotler, do Marketing 4.0, que essa guerra não existe, né? Essa briga entre o marketing tradicional e o marketing digital, né? Ele cita no livro como marketing online. Mas, assim, essa guerra não existe mais, né? Se ela existir um dia, ela não existe mais, né? O marketing 4.0, ele vem no caminho, ele vem explicando nesse caminho que, de fato, essas duas coisas, elas estão se unindo, né? Você tem essa convergência desses dois métodos de você conseguir comunicar com o seu cliente, né? Às vezes
na rádio, nas mídias mais tradicionais. Se você conseguir interligar isso com os meios digitais, você consegue resultados maiores, né? Então, assim, hoje você tem diversos exemplos de empresas que já utilizam isso, né? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, o Pânico. O Pânico, ele é um programa, né? Famoso pra caramba, foi pra TV e tudo mais, que ele utiliza muito disso, né? Ele veio, ele tem sua base dentro da rádio, ele foi para a televisão, né? Que são dois meios mais tradicionais, né? Se a gente for parar para pensar. E ele depois, hoje ele tem o programa dele, que continua sendo na Jovem Pan, mas assim, o grande compartilhamento dele hoje é dentro do YouTube, né? Então, assim, é um grande exemplo. A própria mesa de debates, né? Eu ia falar isso agora, porque, na verdade, a pegada do Pânico agora, eu acho que eles fazem duas coisas sensacionais. Assim, uma que o meu filho de 8 anos adora. A vinheta deles é: esse programa é um lixo, Pânico. Não é um lixo, cara, mas os caras estão preocupados, né, com isso, né? Eles já chegaram num patamar que eles podem se chamar de lixo e tudo bem, o Emílio fica zoando e tal. Esse é um ponto, tá? Meu filho adora, já falou com os amiguinhos dele, é um negócio muito doido. O segundo ponto, a vinheta deles. A TV que virou, a rádio que virou TV. Né? O YouTube hoje é cada vez mais forte. Quando a gente fala, quando você fala para mim, Igor, dessa luta, né, que houve, se houve ou não, né, entre os meios mais convencionais e os digitais, há cerca de 6 anos atrás, eu fiz parte de uma rede aqui em Juiz de Fora. E aí eu era o consultor, né, dessa rede, e me chamaram para reunião de marketing. Não era onde eu atuaria, porém, acaba sendo generalista e acaba dando alguns pitacos, e graças a Deus os pitacos eram bem aceitos, né? Dão resultados. E aí a minha briga com uma das maiores agências aqui de Juiz de Fora já era até pelo próprio nome da agência, porque o símbolo dela era só um símbolo que não falava mais nada, ninguém conhecia aquele símbolo. Então, para mim, de comunicação, né, que quer intervir em outra empresa, a primeira coisa ela tem que entender se ela está passando o que ela realmente é. Outro ponto, quando a gente entrou para a reunião, eles queriam gastar uma grana muito alta com a televisão. Eu falei, poxa vida, não sei se eu, assim, né, sem externar isso na reunião e tal, eu não sabia se era o caminho certo. Na verdade, deve ter bem mais de 6 anos. E aí a solução que ele queria uma coisa inovadora, muito criativa, que nunca tivesse sido feita em Juiz de Fora. Bom, a gente sabe que, né, debaixo do sol não há nada novo, né? A questão são só as adaptações aí. A minha sugestão foi pegar aquela verba, e aí não gastaria nem um décimo dela, tá? Pro que eu propus. Nós pegaríamos alguns caminhões que a empresa já tem, com funcionários da própria empresa engajados e tal, que tivessem os EPIs, né? As botas e as luvas e chapéu e tal, para também não dar depois, né, aquela falação, aquele mimimi, mas vocês não cuidou do funcionário, nada disso, tá? A coisa foi muito bem planejada. E nós viríamos com 4 caminhões, 2 em cada lado do Rio Paraibuna, limpando a margem do Rio Paraibuna. Isso faria uma convergência ali na ponte do Manuel Honório, que é onde acho que o maior volume, né, do Rio Paraibuna é ali. Ou seja, nós ofereceríamos um marketing de graça, porque isso sairia em todas as mídias, com certeza, se não uma mídia nacional, porque, enfim, na época não se falava muito nessas coisas de hoje, né, ecologia e tal, era um outro movimento. No entanto, nós estávamos numa sala com só gerência, e aí alguém me falou, Rogério, você é muito doido, mano. Você deve formar antes de vir para cá, eu preciso ter ideia que você dá pro cara. Veja bem, não houve uma briga, porque é claro que eu não continuei nessa empresa, né? Depois daquilo ali, foi quebrada qualquer relação de confiança do empregador, quanto para mim também, porque eu já não queria atuar mais. Claramente aquilo ali não era para mim. E eu fico pensando nisso, não é que essa luta existiu. O que eu percebo é que o mercado, quando ele chama uma consultoria, por exemplo, a Galaxy, que você tem todo o arcabouço, você tem todo o histórico, você tem todo o conhecimento para tentar levar esse marketing
diferenciado para ele. Porque fazer panfleto para espalhar na rua e fazer outdoor, eu não sei se isso funciona mais. Então, a gente está falando de uma coisa aqui que, quando o empreendedor busca o resultado, ele também tem que entender que, se ele fizer a mesma coisa que estava sendo feita nos anos 90, ele vai conseguir o resultado que era feito. Então, fazer diferente para resultado diferente, né? Sim, sim. Mas eu acho que sim, o importante é a gente pensar também que a gente tem canais de comunicação, né? Se a gente tem hoje o Instagram, se a gente tem hoje o Facebook, se a gente tem um outdoor, se a gente tem uma... Desculpa. Se a gente tem hoje uma panfletagem, se a gente tem isso tudo, são canais de comunicação. Então, se a gente pensa no marketing 4.0, a gente está falando realmente da integração desses canais de comunicação. Desde um canal de comunicação mais antigo, mais tradicional, como, por exemplo, a rádio, a televisão, o outdoor, como, por exemplo, também das redes sociais. Então, assim, quando você vai pegar, né, vai fazer a comunicação de uma empresa, primeiro você entende o que aquela marca está representando, qual que é o objetivo daquela marca, né, o que eles têm como objetivo, né? Então, você começa a selecionar ali como que ela vai se comunicar, o tipo de voz que ela vai utilizar, e você já começa a pensar nos canais, né? Então, assim, igual você falou, às vezes colocar um outdoor por colocar um outdoor, panfletar por panfletar, porque é o que todo mundo faz, cara, realmente não vai fazer sentido nenhum, né? Você tem que parar para pensar, né? O que a sua empresa quer comunicar, qual que é a personalidade da sua empresa, né? É até meio estranho falar isso, né? Personalidade da sua empresa, mas hoje, se a gente para pensar que a sociedade ela está mais horizontal, então a empresa ela realmente precisa ter uma personalidade. Senão ela vai como outra qualquer e vai se perder no meio do caminho, né? Então, você vai começar a selecionar os seus canais, selecionar o seu público, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente tem uma cultura de a gente ir para os nichos, a gente vai para os mercados mais nichados, a gente vai expandindo. Então, a gente vai com quem que é o nosso público e quais canais vão ser mais efetivos para ele, né? Então, assim, às vezes você coloca um outdoor com uma chamada para rede social, às vezes com uma chamada para um WhatsApp, com um QR Code, aquilo ali faz sentido, dependendo do seu público, né? Então, isso é muito relativo isso mesmo, né? A gente não tem como a gente trazer aqui uma fórmula mágica, uma receita, sem antes mesmo fazer um estudo de cada empresa, de cada contexto ali que a empresa gera ali na sociedade, gera nos seus consumidores, para a gente poder falar assim, não, vai nessa pegada, vai nesse estilo e vai no outro. Isso é um grande problema, ô Rogério, que você trouxe mesmo, eu acho muito válido você falar isso, e vem nas agências, né? Ela vem com aquele formato, ela vem com aquela série de procedimentos que ela faz na empresa A, B e C, e às vezes ela vai fazer na D, não vai funcionar, porque não é aquela receita, aquela forma, aquela estrutura de processo que ela vai sair replicando em todas, né? A gente tem que parar para pensar que cada uma tem um contexto para poder interagir, né, com seus consumidores. Tá. O Igor e o Rogério, nós estamos caminhando para o final do programa e eu acho que a gente tinha falado da convergência digital no marketing 4.0. E como eu não sou especialista da área como vocês, eu estou lembrando de uma coisa interessante aqui. De vez em quando a gente assiste uns vídeos no YouTube e você imagina aquele cara no meio da rua vendendo tipo um camelô. Já viu esse pessoal que vende xarope, que vende coisa revolucionária? Ele vira para que você não precise de Viagra, você toma esse negócio aqui que resolve, tem uma pomadinha aqui que você passa atrás da orelha e tal. E os caras são extremamente convincentes, entendeu? E como é que... Olha bem, aquilo ali é o marketing da base, não sei se você concorda, né? Por exemplo, há muito antigamente, mais antigamente do que eu, né, tinha aqueles tropeiros que saíam vendendo produtos pelos lugares afastados. Levavam tecidos, às vezes tecidos importados e tal. E esses caras, eles tinham uma lábia danada, eles sabiam vender. Eu, quando comecei a trabalhar no comércio do meu pai, tinha uns caras que vinham lá, não sei de onde, vender uns troços que não valia a pena, mas era interessante ouvi-los, entendeu? Então, eu acho que aquilo ali sempre foi o marketing, né? E agora você vê dentro das mídias, né? Instagram, o Facebook, o YouTube, Periscope, etc.
você vê pessoas fazendo lives ou fazendo vídeos pequenos que vão se reproduzir ali dentro, vendendo produtos num procedimento de convencimento, de retórica e de expressão muito parecido com aquele do camelô. Eu estou até valorizando os camelôs, porque eles eram aqueles caras que se viram com uns 30, né? E hoje muitos de nós estamos aí na internet tentando virar nos 30, tentando vender o nosso produto, vender a nossa ideia. Então, acho que nós já falamos de convergência. O que é a convergência no marketing 4.0? É exatamente você pegar todas essas mídias e, como você falou, escolher aquela que é melhor, como o Rogério estava falando, melhor no seu setor, aquela que realça o seu setor. Né? Tem coisa que basta você colocar um panfleto que vai despertar né? A curiosidade. Basta você colocar um outdoor, que a sociedade é muito visual, vai despertar. Mas tem ideias que você tem que ler no outdoor. Aí essa ideia já não é o melhor veículo, não é isso? Né? Tem ideia que é melhor você colocar um cara fazendo mágica no meio da rua e dar um brinde para ele, que ele vai te procurar a sua empresa. Quer dizer, o marketing digital 4.0 é exatamente essa capacidade de unir todas as tendências, né? Todas as tendências midiáticas. Eu acho que eu entendi. Se eu tiver falado alguma besteira, você me corrige. Como nós estamos caminhando para o final do programa, eu vou pedir para o Rogério fazer as considerações finais dele, passar a palavra a você e você fazer a última explicação, que ficar a seu cargo e falar da sua empresa, do seu trabalho, colocar o seu trabalho à disposição do pessoal aí para nós veicularmos. Fique à vontade. Rogério, pode falar. Para quem está nos escutando aí, para quem está nos assistindo, todo real aplicado em marketing vai retornar para você 4, 5, 10 vezes mais. Vale muito a pena. Procure pessoas capacitadas, por exemplo, como o Igor, vai fazer a diferença. Sem marketing, esquece. A tendência é de queda cada vez mais. Pega aí. Obrigado pelo gancho, né, Rogério? Mas é exatamente isso, né? Hoje não, como sempre foi, né? Mas hoje a gente vê isso mais nítido, né? Essa consciência das pessoas para o marketing tem aumentado, né? Ali para dezembro, para janeiro, eu conversei com algumas pessoas, né? Para a gente começar a fazer algum tipo de trabalho, né? E culturalmente as pessoas sempre deixam isso para depois do carnaval. Com a Covid, né? As pessoas começaram a enxergar essa necessidade mesmo. Então, o marketing hoje, a gente tem 2 setores que são muito essenciais para uma empresa, que é as finanças, né, que é o cérebro da empresa, que vai definir o que você tem que fazer ou não, para onde você tem que guiar ou não, e o coração, que é o marketing, que vai bombear sangue para todo esse corpo. Então, eu criei a Galaxy mesmo com esse intuito de trazer esse marketing mais diferenciado mesmo, não focado só naquela comunicaçãozinha de pegar esses padrões e replicar, né? Trazer essa diferenciação mesmo, esse conceito do marketing 4.0 mesmo para pequenas empresas, tornar isso acessível e né, deixar de uma forma mais democrática. Então, seguindo aí o que o Rogério falou, qualquer investimento em marketing não é gasto, é realmente um investimento e vai retornar para você, né, talvez não caindo numa fórmula mágica, retornando em 1, 2, 3 dias ou 1, 2, 3 meses, mas se você pegar um médio e longo prazo, o retorno com certeza é certo. Perfeito. O Igor, gostei muito da sua presença aqui, principalmente na sinergia que você teve aí com o Rogério. Como eu falei no início do programa, eu sou especialista em generalidades, né? Então, esse não é meu assunto, eu sou um observador. Eu acho muito bacana as estratégias de venda e eu assisti uma live sua que você passou para mim e não é porque eu estou na sua presença nem puxando o saco aqui através da empresa, mas eu gostei muito da sua conversa, sabe? Achei muito interessante, porque falar de uma coisa porque é bonito, porque tem palavras que impressionam, é fácil. O difícil é você perceber que a pessoa tem base filosófica para falar aquilo. E você citou N exemplos interessantes. Eu gostei muito da sua live e motivo pelo qual eu te convidei para vir aqui. Obrigado por vocês terem estado aqui. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Rogério Passanino. A gente vai terminando o programa aqui, sabendo que você ficou satisfeito com a nossa informação e que nós estamos sempre aqui prestando esse serviço, trazer informação relevante para a cidade, para a comunidade. Muito obrigado e até o próximo Mesa de Debate. Um abraço.